Eu tenho uma dúvida sobre um documento que foi solicitado. Como é que eu posso esclarecer? Eu consigo falar com algum técnico? Eu enviei os documentos, mas alguns deles foram recusados. Como é que eu faço para saber o motivo? Estão me pedindo para atender às exigências técnicas da licença que eu estou renovando. O que é que isso quer dizer? Plantas precisam ser assinadas? Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. A gente vai responder a mais uma rodada de perguntas que as pessoas enviam para mim. É normal que a gente envie os documentos através do portal e-ambiente e a gente tenha a confiança de que está enviando os documentos corretos, mas pode ser que não seja aquilo que o órgão está precisando ou que ele tenha detectado que algo não está de acordo com o que foi pedido. Antes da implantação do processo digital, o atendimento era presencial e, quando surgia alguma dúvida, era possível contestar na hora e até mesmo falar com algum técnico para esclarecer. Atualmente, nesses tempos de pandemia, nem mesmo ir até o órgão ambiental é possível. Se ficou alguma dúvida sobre algum documento, temos que saber em que fase do licenciamento está acontecendo isso. Se for no momento do checklist de documentos, significa que esses documentos ainda não se tornaram um processo digital, portanto, ainda está em fase de verificação documental. E, caso não haja nenhuma explicação no corpo do e-mail solicitando que você deva inserir os documentos para o checklist, eu recomendo que você entre em contato com a agência ambiental. As agências da CETESB estão funcionando internamente. E pergunte para quem atender se é possível esclarecer esta dúvida. Por outro lado, se já tiver passado dessa fase e os documentos já tenham se tornado um processo digital e houve uma solicitação de complementação de informação, é provável que esta solicitação seja da área técnica do órgão ambiental e o técnico responsável está em dúvida sobre algum assunto. Da mesma maneira, ligue para o órgão ambiental e tente entrar em contato com o responsável pela análise e para esclarecer a sua dúvida. Nada funciona melhor do que o bom e velho relacionamento. Eu já vou emendar a resposta da segunda questão, visto ser praticamente a mesma coisa. Como eu já citei em outros vídeos, existem vários motivos que podem acarretar a recusa de um documento. O documento pode estar vencido, pode estar sem assinatura, documento que não tem nada a ver com o processo, documentação incompleta, documentos ilegíveis, enfim. E também já citei que algumas vezes o motivo é tão óbvio que nem sempre a pessoa que conferiu a documentação explica o porquê de ter devolvido o mesmo. Eu reforço que, antes de enviar os documentos, verifique se estão legíveis, se estão na ordem correta, na posição correta, se estão todos devidamente assinados. Por exemplo, o MCE exige que seja assinado no final e rubricado todas as folhas. Se eles estão completos, como, por exemplo, a matrícula, se tem o frente e o verso, se está válido, se não foram enviados documentos de outros processos ou de pessoas que não fazem parte do mesmo. Já aconteceu de fazer a conferência dos documentos e encontrar o documento da Maria no processo do João. Isso acontece. E, se não for nada disso, entre em contato com a agência e esclareça, pois o intuito de todos é sempre o bom atendimento e a correção dos problemas da melhor forma possível. Bom, se as plantas precisam de assinatura, eu acho que essa resposta é meio óbvia, né? A resposta é que sim, precisa estar assinado. A explicação é que uma planta ou um laudo técnico ou um parecer sempre deve ser assinado pelo técnico responsável pela elaboração, porque isso indica um comprometimento deste técnico com o trabalho apresentado e a condição de emissão da ART, a anotação de responsabilidade técnica, pelo seu conselho de classe. E no caso de plantas, também deve ser assinado pelo proprietário ou responsável legal do empreendimento, pois prova que este viu o documento. A assinatura comprova que o proprietário ou responsável legal pelo empreendimento aprova a apresentação do trabalho técnico pelo profissional e concorda com o prosseguimento do processo. E você sabe o que é o responsável legal pelo empreendimento? É a pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata incumbida de representar ativa e passivamente nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica.
E já que estamos definindo pessoas, o responsável técnico é a pessoa física legalmente habilitada para conduzir serviços ambientais específicos. Por exemplo, um gestor de áreas contaminadas e representar o responsável legal perante o órgão ambiental e, eventualmente, o Poder Judiciário. Quando você é contratado para fazer determinado estudo para um empreendimento com potencial poluidor, você assina como responsável técnico daquele estudo. E é uma tarefa de grande responsabilidade, pois o responsável técnico pode ser, inclusive, responsabilizado em caso de prestação de informação falsa ou enganosa. Quanto às exigências técnicas, a gente pode traçar uma equivalência, um sinônimo: condicionantes. O que é uma condição? É assim: se isso não tiver assim, ou isso não for instalado, ou isso não for retirado, não tem como conceder o que você precisa. As condicionantes ou as exigências técnicas são as condições mínimas necessárias para atendimento pelo órgão ambiental. Por exemplo, se o AVCB do Corpo de Bombeiros vencer no intervalo entre uma licença de operação e o momento da renovação, o órgão ambiental pode colocar como exigência técnica da renovação que o novo AVCB seja apresentado no momento da renovação da licença. Vamos para um caso concreto. Você tem uma licença válida até outubro de 2023 e o AVCB vence em fevereiro de 2022. Você sabe que a renovação da sua licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias. Então, muito provavelmente, você já terá renovado o AVCB e quando for apresentar a documentação da renovação, uma das exigências técnicas será a apresentação deste novo AVCB entre os documentos. Também pode ser uma exigência de controle. Numa concreteira, é normal ter muita poeira e uma grande área livre para a circulação de carros e caminhões. Para evitar esse incômodo causado pela poeira, que pode afetar pessoas e empresas vizinhas, é recomendado pelo órgão ambiental que o pátio de circulação do veículo esteja sempre úmido para evitar levantar esta poeira. A quantidade de itens de exigência técnica é variável e vai de cada empreendimento. Portanto, para atendimento desta apresentação, convém ter a licença a vencer em mãos, localizar a relação de exigências técnicas e transcrevê-la numa folha à parte para enumerá-la e informar se foi cumprida ou atendida. Por exemplo, exigência técnica número 1, tracinho atendida. Exigência técnica número 2, apresentado novo AVCB em anexo. Exigência técnica número 3, atendida. Exigência técnica número 4, atendida, anexo, fotos e assim por diante. Esse formato de relatório pode ser adaptado conforme as necessidades de cada um. Não tem um padrão, mas tem que ser enviado alguma resposta, pois o atendimento às exigências técnicas é condição obrigatória para poder passar para a próxima etapa do licenciamento. Portanto, não pode ser negligenciado. Em outras palavras, quando você observar que na licença constam exigências técnicas, procure enumerá-las e demonstrar ao órgão ambiental que estas foram cumpridas. Assim, seu processo de licenciamento ambiental não fica parado aguardando complementação e seu cliente não perde dinheiro tendo o processo paralisado. E você pode atender mais clientes como consultoria. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, sugestões e dúvidas que porventura você tiver, que eu vou ter muito gosto em responder. Até breve.